Mais uma vez, a taxa mãe de juros do Brasil subiu. Pois é, a taxa Selic está subindo cada vez mais. Elaia é o terror das cabritinhas. 13,25% é a nova taxa Selic, sendo que na última reunião do Copom ela tinha sido elevada para 12,25%. Então a gente vê que ela está subindo e cada vez mais. Mas e daí, Diego? Isso é bom? Isso é ruim? Como é que isso vai afetar minha vida? Eu não sei, eu tô perdido? Pois é, meu jovem gafanhoto, com a volta da alta da Selic, um efeito colateral começa a surgir. A queda das ações e a queda principalmente dos fundos imobiliários brasileiros. Você tá sentindo na sua carteira? Eita sangria desatada! Então aperta o cinto e fica comigo nessa porque eu vou te explicar como é que você pode fazer para aproveitar essa alta da Selic e ter retornos financeiros ainda maiores nos seus investimentos. Você quer aprender? Então vamos lá. Aliás, ainda nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu vou fazer com as minhas cotas de FII e também quanto rende R$1.000 investidos no CDB com essa nova taxa. Vamos lá? Ai, mas Diego, começa do começo, vai, por favor. O que é esse raio de Selic? Taxa Selic, também conhecida como a taxa básica de juros, a taxa mãe de juros do Brasil, é uma taxa que o governo, o Banco Central Brasileiro, define numa reunião chamada Copom, que a gente teve inclusive na data de hoje. Quando a taxa Selic sobe, as outras instituições financeiras, como bancos, vão pensar o seguinte: ai meu Deus, se o governo, que é o dono do real brasileiro, tá pagando 13% ao ano, quem sou eu na fila do pão para querer pagar uma taxa menor do que essa? Galera, vamos ter que aumentar a taxa que a gente paga aí na renda fixa no CDB. E é exatamente por isso que a Selic é tão importante, porque ela vira um guia, uma referência a ser seguida. Porque uma vez que ela é a mais segura do Brasil, já que para o Brasil quebrar, todas as outras empresas, bancos, têm que quebrar junto, porque são elas que declaram ali, ó, que arrecadam impostos para o governo. Se o Brasil é o mais seguro, logo, se ele paga tanto, eu também tenho que pagar tanto, porque é muito provável que a segurança de qualquer outro banco seja mais arriscada do que a segurança do próprio Brasil, do próprio povo brasileiro. Você percebe? Qual é a questão? Esse mesmo Banco Central, ele disponibiliza pra gente um relatório de mercado chamado Boletim Focus, e nele eles fazem algumas previsões. Então olha só, pessoal, aqui a gente pode ver, ó, tanto a inflação, quanto a Selic, quanto o dólar, quanto que eles projetam que vai terminar agora em 2025. A inflação, ó, que estava prevista um mês atrás para terminar em 4,96%, agora vai terminar em 5,50%. Ou seja, a projeção da inflação está aumentando e o risco do Brasil está aumentando também. Logo, a taxa Selic, que estava também para terminar o ano em 14,75, agora está prevista para terminar o ano em 15%. Na prática, 15% de taxa Selic significa que R$100 investidos vão te render R$15 lá no banco, na hora de você emprestar o dinheiro num CDB, por exemplo. Ai, mas Diego, então a Selic subindo é ótimo para mim? Porque significa que o meu dinheiro vai render mais lá no CDB? Não é? É aí que você se engana, meu querido, minha querida. Parece ótimo. Afinal, quem é que não quer ganhar mais dinheiro lá no rendimento do banco, sem fazer nada? No sofá da sua casa você tá ali, ó, ganhando uma rentabilidade enorme. Todo mundo quer. O problema é que, a longo prazo, isso é insustentável. Porque uma taxa de juros alta não promove a produtividade do país. Quando eu digo produtividade, pessoal, pensa o seguinte: tudo que você consome, esse copinho, essa coquinha, esse microfone, essa planta, o sofá, são empresas que estão produzindo isso. Bens de consumo, então produtos e serviços. A alta da Selic faz a riqueza das pessoas aumentar? Não! Então pode até parecer bom, pode até parecer que a gente está ganhando mais agora na renda fixa. Só que isso é insustentável no longo prazo. Ganhar dinheiro a mais lá no CDB só porque a taxa de juros está maior não aumenta a riqueza do nosso país, a riqueza verdadeira. Pelo contrário, aumenta, na verdade, a dívida do nosso país. A dívida com nós mesmos do futuro, se você parar para pensar.
tá? Essa daqui, por exemplo, pessoal, é a dívida pública do Brasil e olha só, ela já tá na casa aqui, ó, em maio de 2024, tá? De 6,91 trilhões de reais. Você tem noção do que é isso? Na verdade, eu peguei a última informação, ó, a dívida pública, na verdade, já fechou aqui em novembro de 2024 em 7,2 trilhões. Esse dinheiro todo que os títulos do governo lá estão devendo, a gente vai ter que pagar. E quem paga sou eu, sou você com os nossos impostos. Seus filhos, seu neto vão ter que pagar essa dívida. Então, no fundo, a alta da Selic é um remédio amargo, é uma coisa ruim, sim, no longo prazo. Porém, não aumentar a taxa Selic também é ruim, porque gera mais inflação. E a inflação também empobrece o hoje, as pessoas que estão aqui, ó, querendo comprar arroz, remédio, carne, a gasolina. Então a gente tem que pensar na Selic como um remédio amargo, aquele remédio ruim que a gente não quer tomar. Mas que se a gente não tomar, a gente pega uma doença ainda pior e pode ir, ó, pro beleléu de vez. É por isso que o controle de gastos do governo é muito importante, porque se essa dívida aumenta cada vez mais, os juros do que o país tem que pagar para compensar o risco dele dar um calote também tem que aumentar. A nossa taxa Selic vai ter que ficar subindo se os gastos do governo não forem controlados. Porque uma vez que o gasto é controlado e a arrecadação continua, aí o governo começa a quitar essa dívida. E aí a dívida passa a diminuir ao invés de aumentar. Coisa que ainda não aconteceu aqui no Brasil. Ai, Diego, mas isso é muito chato, é muito blá blá blá. Eu não entendo como isso influencia a minha vida real, o meu dia a dia. Então agora você vai entender de vez. Quando a Selic sobe, a economia do país desaquece. Porque pensa lá no seu Joaquim, que tá tentando montar uma pastelaria. O seu Joaquim, empreendedor de todo dia, como a maioria dos empreendedores, tá? Esqueça essa ideia de que empreendedor é só bilionário. Empreendedor, de verdade, é o tiozinho do bar do Toby aí da esquina, é o tiozinho que montou o mercadinho, é a tiazinha que tá lá montando o cabeleireiro dela. A maioria das empresas do Brasil são microempresas, empresas familiares, empresas que geram a renda do povo brasileiro. E aí o seu Joaquim, na hora de montar a pastelaria, ele vai pensar: por que eu vou abrir um negócio de pastel na rua se a renda fixa tá me pagando 13% sem eu fazer nada? Por que é que eu vou correr o risco de contratar funcionário, levar um processo, ter que pagar aluguel e uma fortuna de imposto, que no fim do mês ainda vai 30% de imposto de tudo que eu ganho? Quer saber? Eu não vou mais montar pastelaria nenhuma, não vou contratar ninguém. Eu vou deixar o dinheiro na renda fixa. E nessa, pessoal, vários negócios que iriam abrir e gerar empregos na nossa sociedade deixam de abrir. Pior, negócios que estavam abertos já, funcionando ali, começam a falir e demitir as pessoas. Então o emprego começa a diminuir e isso acaba gerando um efeito muito ruim. Isso pode afetar a tua vida. Assim como no caso da Covid. Eu mesmo fui demitido nessas demissões em massas no meio da Covid, que a crise era tão grande, ninguém sabia o que ia acontecer, as empresas tudo demitindo em massa. Aqui tem um gráfico bem ilustrativo para você entender as altas e baixas da Selic e as altas e baixas das empresas na Bolsa de Valores, o índice Bovespa. Olha só, a Selic aqui, pessoal, em laranja, enquanto que a Bolsa de Valores em azul. Toda vez que a Selic sobe, você vê a Bolsa caindo e vice-versa. Ó, quando a Selic começa a cair, a Bolsa de Valores subindo. É uma dança contrária que elas fazem, um movimento contrário que a gente chama de correlação negativa. Quando um sobe, o outro tá caindo. Toda vez que a taxa Selic sobe, o preço do dinheiro no tempo fica mais caro e as empresas acabam sim lucrando menos, já que a dívida delas aumenta. Pensa que a dívida das empresas está atrelada ao CDI, à taxa Selic, tá bom? Ai, Diego, então pelo amor de Deus, eu tenho que vender todas as minhas ações e todos os meus fundos imobiliários. Não é bem assim, na verdade é o contrário, né? O mercado sempre tenta se antecipar. Então a gente já viu, olha lá, os fundos imobiliários caindo, ó, do ano passado para cá. A Bolsa de Valores caindo também, ó, nos últimos 6 meses, ó, tinha batido lá 137 mil pontos. Então, para o investidor de longo prazo, é nesse momento de crise, que o pânico está instaurado, que a gente tem que aproveitar para comprar mais cotas. Meus FIIs estão baratos, muito mais baratos que ano passado. Eu estava comprando ano passado. Por que eu não vou comprar agora?
Ai, deixa eu lá fazer minha feira, comprar meu tomatinho. Quê? O tomate tá 15% mais barato? Ah, então eu não vou querer comprar. Vou deixar pra fazer meu molho de tomate fresquinho, só quando o tomate tiver bem mais caro. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz, né? Ai, mas Diego, por que é que os FIIs caem tanto com a alta da Selic? Eu não entendo ainda assim. Lembra que eu falei que a renda fixa, a taxa Selic, é uma referência a ser seguida porque ela é mais segura possível. E se ela tá pagando 13%, por que é que os investidores vão querer receber 12% de um fundo imobiliário que tem muito mais risco? Então, naturalmente, as pessoas vão começar a vender as suas cotas para colocar o dinheiro na renda fixa, já que a renda fixa tá pagando mais. O que faz as cotas caírem, que gera um pânico, porque aí vão um monte de gente desavisada que não sabe nem o que tá acontecendo. As famosas sardinhas do mercado entram em pânico e começam a vender mais ainda, o que gera uma queda ainda maior. Presta atenção nisso aqui. O preço da cota do FII cai para fazer o dividend yield dele subir e se comparar à taxa Selic. Ai, Diego, não entendi nada. Então olha só que eu vou desenhar aqui para você entender. Pensa lá no fundo, por exemplo, o MXRF11. Se o preço dele for R$10 e o rendimento mensal dele de 9 centavos, olha lá, o dividend yield dele anual é de 10,80. Portanto, se o preço for 10, o dividend yield 10,80, dado que ele paga 9 centavos por mês de rendimento. Vamos supor que ele continuou pagando os 9 centavos, mas o preço dele foi para R$9. Olha o que aconteceu com o dividend yield, subiu para 12. Ó, vamos supor que o preço cai agora para 8. Olha o dividend yield, 13,5. Então, o preço começa a cair porque o dividend yield tem que subir. O mercado faz isso de forma natural. Você vai ver que a tendência é que um dividend yield de um fundo imobiliário de papel se equipare ali, pague ali mais ou menos o que a Selic rende, já que os FIIs ainda são isentos de impostos, pelo menos por enquanto, né? Espero que continue assim. E eles vão acabar rendendo acima da Selic, acima do CDI. Nossa, Diego, pela primeira vez agora eu tô entendendo um pouco mais. Pois é o jeito a cara da riqueza de tentar explicar. Eu gostaria que tivessem me ensinado assim, mas ninguém me ensinou assim. Eu tive que ralar muito para aprender as coisas desse jeito. Então, se já tá te ajudando, deixa o like e se inscreve. Então, para finalizar esse vídeo, vamos ver quanto rende esse valor aqui, ó, da nova taxa Selic de 13,25% lá no CDB, 100% do CDI. Olha, se você investir R$1.000 e deixar lá por um ano, isso vai te render 131,50% bruto, e em 2 anos, R$280 bruto. Se você fosse tirar o imposto de renda, depois de 2 anos, 238,25. Só o comparativo, ó, no 110% do CDI, vai te render R$262 por ano, já livre de imposto de renda. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o nosso mini curso de 3 aulas. Vai lá e manda a mensagem que eu te mando esse mini curso topzera para quem tá iniciando nos investimentos, beleza? E eu vou deixar um vídeo aqui maravilhoso para você continuar aprendendo. Dá ou não dá para se aposentar investindo R$500 por mês aqui no Brasil? Eu te mostrei o Tesouro Renda Mais. Muito legal, uma maneira bem legal de você usar ele. Vai lá, assiste, te vejo no próximo vídeo e valeu!